Olá, abençoados! Bom, hoje vamos estar falando sobre esse livro sensacional, A Chave Mestra, parte 9. Bom, por que eu considero esse livro tão importante e estou aqui no meu canal proporcionando as aulas dele parte a parte? Bom, primeiramente, o que me chama muita atenção no livro da Chave Mestra é porque ele nos traz resultados. Sim, é um livro que nos traz muito resultado. Ele vem com a teoria, mas nos obriga a fazer a aplicabilidade, até para passarmos para o próximo nível. Então, antes de ser um livro, ele era feito um curso por correspondência, tá? E as pessoas iam, pegavam aquela teoria, juntamente com a prática, faziam, que levavam uma semana, 10 dias, dependendo. E quando estavam prontas, pegavam o próximo e assim sucessivamente. Bom, aqui eu também tenho passado as aulas, né, consecutivamente, para vocês irem aprendendo e ir dominando, principalmente a atenção e a concentração. Porque só através do domínio da atenção e da concentração que vocês vão conseguir, de maneira correta, materializar os desejos de vocês. Ou seja, viver a vida que vocês realmente desejam, tá? Então, existe uma condição para isso. E a condição é que os pensamentos estejam de forma correta. Mas vamos lá. Aqui no livro, na parte 9, ele já começa a dizer que nós vamos ter discernimento para criarmos as ferramentas ideais para construirmos os pensamentos adequados para a materialização daquilo que nós desejamos. Então, nesse capítulo aqui, na parte 9, para os alunos que estão dedicando-se, fazendo os exercícios, vocês vão começar a criar ferramentas, tá? De acordo com aquilo que vocês desejam. E essas, que ferramentas são essas? São ferramentas para potencializar o desejo de vocês. Então, o que potencializa? O que traz congruência com a mente universal, com a mente de Deus? Nós sabemos que é a harmonia, que é o equilíbrio, que é uma mente grata, que é uma mente bondosa, que é uma mente que tem um propósito não só para o ego, mas para o todo. O todo ama Deus, gente, ama que seja beneficiado o maior número de pessoas. Então, no livro, ele vem dizendo o seguinte, que seja qualquer condição na nossa vida que a gente queira mudar, primeiro precisa se mudar dentro. Então, seja a condição a qual você está passando nesse momento, que você deseja mudar, eu tenho uma excelente notícia para te dar. Você pode mudar. E você é a única pessoa que pode e deve mudar essas condições. Então, esse livro, A Chave Mestra, ele vem trazendo todo esse potencial. Ele vem liberando e relembrando o poder interior que cada um de nós já possuímos. Então, através de cada degrau de aprendizado, nós vamos vendo a mágica acontecer. Através de cada aprendizado, de cada degrau, e quanto mais se atinge, quanto mais se materializa, você fica sentindo-se muito mais confiante e entendendo melhor como funciona o processo. Porque tem processos, gente, que funciona muito bem para alguns, e para outros vai funcionar, vai, mas de uma outra forma que vai se encaixar melhor, tá? Então, tudo isso vocês têm que estar percebendo. E como vocês vão estar percebendo isso? Através da autoobservação.
Somente através da autoobservação, do autoconhecimento, que vocês vão estar entendendo o que é melhor para cada um de vocês. Tá ok? Tá. E ele diz o seguinte: essas condições, elas são modificadas pela gente quando queremos, utilizando uma lei, que é a lei da causa e efeito. E ele diz que nós só podemos mudar uma condição através dessa lei, da lei da causa e efeito. E utilizando os nossos pensamentos, que nós utilizamos o tempo inteiro, mas de uma forma direcionada e correta, essa energia se torna concentrada. E energia concentrada é poder, tá? Então, ele vai estar falando aqui no livro que tenha em mente a condição desejada, conforme essa condição, e faça como um fato consumado. Ou seja, vocês vão estar verificando qual é a real condição que vocês desejam estar. E vocês vão dar essa condição como fato consumado. E uma vez que ela é fato consumado, vocês vão interiorizar dentro de vocês. Tá, mas como eu faço isso? Todos os dias eu dou várias dicas aqui de exercícios para vocês atingirem esse poder. Mas hoje o autor também deixou claro o que ele fez na vida dele, que ajudou muito e melhorou uma situação que ele precisou ajudar o amigo, e não só o amigo, mas se ajudar. Bom, então ele vem falando o seguinte, que em meio à repetição, tá, de palavras congruentes com aquilo que você necessita, aquela determinada coisa vem para a sua vida. Ou seja, o que o autor está falando aqui é o que nós chamamos de afirmação positiva. Porém, ele não pegou nada pronto. Ele criou a própria afirmação positiva, utilizando qualidades que ele percebeu que ele precisava ter. Então, todos os dias ao acordar e todos os dias antes de dormir, ele repetia essas afirmações com essas qualidades que ele achava necessária para ele ter. E ele não tinha, tá? Então, ele conseguiu com êxito através das afirmações positivas, pois ele se disciplinou e toda vez que ele acordava e toda vez que ele ia dormir, ele repetia essas mesmas afirmações. Bom, no livro A Chave Mestra, ele fala que toda a humanidade, na verdade, procura por 3 coisas, tá? E, sinceramente, não sou discordante. Ele diz que nós procuramos por amor, prosperidade e saúde. E sim, isso tudo é verdade. Muita gente vai dizer que sim, saúde, eu busco muito saúde, porque sem saúde eu nada faço. E sem prosperidade? O que vocês fazem sem prosperidade? Sem prosperidade, nenhuma condução consegue se pegar na rua, nem água consegue se beber. Então, gente, vamos eliminando o bloqueio que existe em relação a essa palavra com muitas pessoas. E isso veio de muitas religiões, que parece que implantaram na mente das pessoas que a prosperidade não leva ao reino dos céus. Gente, pelo amor de Deus. Quando uma pessoa no mundo fica próspera, você sabe quantas pessoas são ajudadas através da prosperidade dessa pessoa, mesmo que ela não tenha nenhum tipo de projeto e ação? Então, prosperar é ajudar o mundo, é ajudar ao todo, é ajudar a Deus, tá? Então, continuando,
Então ele diz o seguinte: para que todos nós tenhamos em mente o que nós desejamos, tá? E devemos confirmar com uma frase como fato consumado. E isso fazer constantemente. Então ele vai falar um pouco mais, tá? Na parte aonde aparece e que pega todo mundo, que é sentimentos de ansiedade quando a gente começa a fazer algo. A gente sente uma ansiedade muito grande para que aquilo ocorra e muitas pessoas sentem-se atormentadas. Quando isso acontece, simplesmente, vou fazer até uma rima, nada acontece. Não funciona. A dúvida congela o átomo. Isso é ciência. Existe um núcleo atômico e já foi mostrado cientificamente o congelamento do átomo. E esse congelamento ele ocorre por dúvidas, atormentações. Então, para que isso não ocorra, né, esse medo, esse risco iminente, vocês lembrem-se de uma coisa, o autor chama a atenção. Lembra de um axioma, que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. E assim é também na nossa mente. Assim também é no mundo material. Então, se você está pensando em felicidade, bingo, você não pode pensar em tristeza. Porque duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Sim, e isso é na matéria e é na mente. E a sua mente não pode, não vai servir a dois senhores. Então, se você tiver com uma imagem boa, com pensamentos bons, outros pensamentos não vão poder ocupar a sua mente. Somente de uma natureza, da mesma natureza. Um vai vir para o outro, que vai vir para o outro, que vai vir para o outro, e vai vir mais semelhante da mesma natureza, tá? Bom, então eu já falei sobre o que o autor diz, as três coisas que todo mundo deseja. Ele considera que é saúde, amor e prosperidade, tá? E que isso você passa a ter uma completude com essas três coisas, tá? E que não só você tem que ter vontade, mas tem que adquirir esses atributos, sim, tá? E essa é uma absoluta verdade, porque ele fala que a verdade, ela é uma constante harmonia com o poder infinito e onipotente. Sim. Tanto que vocês vão ver em várias religiões, eu vou citar a Bíblia, que fala: conheças a verdade e a verdade vos libertará. Então, uma vez que a sua mente entra em congruência, em harmonia com a mente do todo, com a mente de Deus, as grandes verdades começam a ser reveladas na medida, proporção e volume do conhecimento de um iniciado, tá? Então, o exercício é vocês criarem afirmações positivas a respeito de vocês, tá? Peguem qualidades que vocês sentem que vocês estão precisando e coloquem essas qualidades e afirmem, tanto ao acordar quanto ao dormir. Façam isso até que torne-se essas afirmações uma realidade na vida de vocês. E elas vão tornar-se, tá? Agora vamos aqui para o exercício. Para quem está com o livro, esse também é um dos exercícios, tá? Esse exercício é um dos exercícios que o autor praticou. O autor, ele utilizou, ele pegou qualidades que ele precisava e ele incluiu essas qualidades e fez as afirmações. E essas afirmações todos os dias antes de dormir e ao acordar. E funcionou, tá? Então vamos lá. Na página 105, ele diz o seguinte como exercício para essa semana. Visualize uma planta. Pegue sua flor preferida. Traga do invisível para o visível. Plante a sementinha. Regue-a, cuide dela.
Coloque-a num lugar em que receba a luz solar matinal indireta. Veja a semente germinar. Agora, ela se tornou algo animado, algo vivo e que busca meio de subsistência. Veja as raízes penetrando na terra. Observe como elas se lançam em todas as direções. E lembre-se de que são células vivas, que se dividem e subdividem, e que em pouco tempo haverá milhões dessas células, cada uma delas inteligente, sabendo o que quer e como conseguir o que deseja. Veja o caule lançar-se para cima. Observa como ele irrompe na superfície da terra. Veja como se divide e forma ramificações. Veja como cada ramo é perfeito e simétrico. Veja as folhas começarem a se formar e depois os minúsculos. Os minúsculos caules, cada um deles contendo um botão. E enquanto você observa, o botão se abre e revela a sua flor predileta. Agora, se você se concentrar bastante, sentirá o perfume da flor. É o perfume levado pela brisa suave da bela criação que você visualizou. Então, quando você for capaz de tornar sua visão clara e completa, é óbvio, gente, que aquilo vai vir para a vida de vocês. Então, fica a dica aí da página 9, da parte 9. Façam o exercício. Gente, lembre-se, só ficar assistindo conteúdo não funciona. Pratiquem. Eu tenho dado milhares de práticas para vocês fazerem, para vocês escolherem qual é a melhor. Porque o intuito aqui desse canal é promover a sua saúde mental e despertar o poder interior que já existe em cada um de nós. O meu nome é Thay Vieira, sou psicóloga, psicanalista, programadora mental, treinadora mental e palestrante. Se você gostou desse conteúdo, eu vou te pedir para que inscreva-se aqui no canal e deixe o seu like, pois através do seu like, milhares de pessoas são alcançadas e a vida dessas pessoas também são transformadas. Um beijo e até a parte 10. Eu amo vocês!